O champanhe estava morno, os sorrisos eram falsos e a mandíbula de Sloan doía de fingir ser a irmã perfeita. O casamento de Paige era o evento social da década, uma demonstração cintilante da influência comprada e paga do pai delas. Sloan só queria desaparecer pela porta dos fundos. Então, as pesadas portas de mogno do salão de banquetes bateram ao abrir. O quarteto de cordas parou bruscamente. O homem que entrou ignorou o noivo aterrorizado e a noiva ofegante. Ele caminhou direto pela multidão, parou na frente de Sloan e proferiu uma única palavra. Minha. O espartilho do vestido de madrinha parecia uma gaiola construída de poliéster verde espuma do mar e obrigação familiar. Sloan puxou a barbatanade, que lhe cravava as costelas inferiores, os olhos percorrendo o grandioso salão de baile do Hotel Belmont. Era um mar de lustres de cristal, orquídeas brancas importadas que cheiravam levemente a baunilha e morte, e 400 das pessoas mais ricas e enganosas da cidade. No centro de tudo estava Paige, a noiva. Paige estava radiante, naturalmente. Usava um vestido de seda personalizado que custava mais do que uma casa de entrada média, rindo no colarinho do seu novo marido, Carter. Carter tinha aquela mandíbula agressiva e dentes perfeitamente encapados que gritavam riqueza geracional e uma profunda falta de monólogo interior. Pareciam um topo de bolo ganindo a vida, perfeitos, vazios. Sloan tomou um gole do seu champanhe. Estava muito doce. Sorri, Sloan. Pareces que estás a ir a um funeral. A voz pertencia a Richard, o pai dela. Ele não a olhou quando falou. Os seus olhos estavam ocupados a rastrear a sala, a catalogar quem falava com o governador e quem evitava o procurador-geral. Richard era um homem que media o seu valor em apertos de mão e contas offshore. Estou a sorrir, pai, disse Sloan, os seus lábios curvando-se numa meia-lua vazia e praticada. É o casamento da minha irmã. Estou transbordando de alegria. Richard finalmente virou-se para ela, a sua expressão a apertar. Ajustou a sua gravata de seda, a trava de diamante da gravata a apanhar a luz. Não estragues esta noite com o teu habitual mau humor. O senador está na mesa 4. Preciso que esta fusão avance. E preciso que a família pareça unida. Isso significa que ficas aí, pareces bonita e não dizes nada cínico. Unida, repetiu Sloan. Certo. Ela era a sombra do sol de Paige. Paige era a filha de ouro, a filha obediente que casava com o homem certo da família certa. Sloan era o erro que preferia livrarias antigas a clubes de campo, que trabalhava num emprego tranquilo a arquivar registros da cidade em vez de sentar em conselhos de caridade. Era tolerada, exibida para fotografias e rapidamente empurrada de volta para a periferia. Só até o bolo ser cortado, resmungou Richard, dando-lhe uma palmada no ombro num gesto que parecia paternal à distância, mas que se sentia como uma ameaça de perto. Ele afastou-se para interceptar um juiz de estado. Sloan recuou para as margens da sala, as costas a bater no papel de parede fresco forrado a seda. Tinha observado a multidão, o riso forçado, os olhares calculistas por cima das bordas dos copos de cristal. Era uma performance exaustiva, e ela estava tão cansada de fingir que pertencia a ela. Ela apanhou o olhar de Carter do outro lado da pista de dança. O noivo deu-lhe uma piscadela astuta e conhecedora antes de voltar para uma madrinha, que ria um pouco demais das suas piadas. Sloan sentiu um nó familiar de nojo apertar-lhe o estômago. Paige sabia que Carter não era fiel. Richard também sabia. Mas a fusão entre o império imobiliário de Carter e a empresa de logística de Richard era demasiado lucrativa para ser descarrilada por algo tão trivial como a infidelidade. Só até o bolo ser cortado, lembrou Sloan a si mesma. Colocou o seu copo meio vazio numa bandeja de empregado de mesa que passava e calculou mentalmente quanto tempo demoraria a voltar para o seu apartamento de saltos altos. Uma corrente de ar frio, súbita e afiada, varreu o abafado salão de baile. Não foi uma brisa suave. Foi o frio pesado e chocante de novembro a cortar uma sala aquecida. Alguém tinha aberto as portas principais. Sloan olhou para a entrada, esperando convidados atrasados ou talvez um tio bêbado a fazer uma cena.
Em vez disso, viu uma parede de tecido preto. 5 homens entraram no salão de baile. Não se moviam como convidados de casamento. Moviam-se com a graça sincronizada e fluida de predadores a entrar numa jaula. Usavam fatos escuros, impecavelmente cortados, que escondiam os volumes distintos perto das suas costelas. O zumbido baixo da conversa educada começou a vacilar, espalhando-se das portas até o salão de baile, descer para um silêncio sufocante e antinatural. Até o quarteto de cordas no canto abrandou a sua música, o arco do violoncelista pairando sobre as cordas, enquanto a música morria completamente. Então, a multidão abriu-se. Eles não se afastaram simplesmente. Recuaram, afastando os seus vestidos de seda e os seus casacos de smoking, como se o homem que caminhava pelo centro da sala carregasse uma praga. Ele não se apressou. O seu passo era agoniantemente deliberado, os seus sapatos de couro não faziam barulho no chão polido de parquet. Sloane prendeu a respiração. Era alto, a poucos centímetros de 1,80 m, com ombros que preenchiam o seu fato azul noite de uma forma que comandava respeito físico imediato. O seu cabelo era escuro, penteado para trás, mas despenteado, como se tivesse acabado de passar a mão por ele em frustração. Mas foram os seus olhos que prenderam a sala às paredes. Eram de um cinza glacial, mortos, mas hiperconscientes. Dante Valenti. Sloane não circulava nos seus círculos, mas vivia nesta cidade. Todos conheciam o nome. A família Valenti não possuía políticos. Possuía a terra onde os políticos eram enterrados. Dante assumiu o sindicato há 3 anos, após a morte súbita e violenta do seu pai. As ruas correram vermelhas durante um mês, e depois um silêncio total e aterrador. O que é que ele estava a fazer num casamento da alta sociedade? Richard deu um passo em frente, bloqueando o corredor. A cor tinha se esvaído completamente do seu rosto, deixando seu bronzeado falso com um aspecto doentio e laranja. As suas mãos tremiam. Senhor Valenti! Richard forçou, a sua voz um guincho patético e anêmico, comparado com a sua habitual autoridade estrondosa. Este é um evento privado. O casamento da minha filha. Dante não parou. Ele nem sequer reconheceu a presença de Richard até estar a menos de 60 centímetros de distância. O mais velho encolheu-se visivelmente. Richard, disse Dante. A sua voz era um murmúrio baixo, desprovido de raiva, o que de alguma forma o tornava infinitamente pior. Era a voz de um homem que nunca teve de a levantar para conseguir o que queria. Não atendeste às minhas chamadas na terça-feira. Nós estávamos a preparar a cerimônia, gaguejou Richard, levantando as mãos de forma apaziguadora. A logística, a restauração. Eu disse aos teus associados que teria o resto dos fundos até ao fim do trimestre. Os portos estão atrasados. Os sindicatos são... Não vim pelos portos, cortou Dante. Ele não olhou para Richard. Os seus olhos glaciais percorreram a sala, dispensando os convidados trêmulos, a noiva a chorar, o noivo paralisado. O seu olhar fixou-se no canto da sala, aterrou em Sloane. O fôlego saiu-lhe dos pulmões. Ela congelou, pregada à parede de seda, como uma borboleta numa prancha de cortiça. O cinzento dos seus olhos era um oceano de gelo, e ela estava a afogar-se nele a 15 metros de distância. Dante contornou Richard completamente. Passou por Paige, que soltou um soluço baixo e aterrorizado, e por Carter, que olhava para os seus sapatos. Ele percorreu o comprimento da pista de dança, direto para as sombras onde Sloane se escondia. A sala assistia com fascinação mórbida absoluta. A mente de Sloane gritava-lhe para correr, para deslizar pelas portas laterais que levavam às cozinhas, mas as suas pernas recusavam-se a cooperar. Sentiu um desejo súbito e desesperado de cobrir os ombros nus, subitamente, intensamente consciente da sua própria vulnerabilidade. Dante parou a centímetros dela. De perto, cheirava a bergamota, chuva fria e algo metálico. Pólvora, sangue. Ela não conseguia dizer. Uma pequena cicatriz irregular cortava a sua sobrancelha esquerda, manchando um rosto brutalmente bonito. Ele olhou para ela, a sua expressão ilegível. Ele estendeu a mão. Sloane vacilou, fechando os olhos, esperando violência. Em vez disso, as costas dos seus nós dos dedos quentes e ásperos
roçaram-lhe a bochecha. O toque era impossivelmente leve, um roçar fantasma que lhe enviou um arrepio violento pela espinha. Minha, disse Dante. Não foi uma pergunta, não foi um pedido. Foi uma declaração de facto indiscutível. Os olhos de Sloane abriram-se de repente. Desculpe, ela sussurrou, a sua voz a tremer, apesar da sua tentativa desesperada de a manter firme. Dante não desviou o olhar dela, mas dirigiu-se à sala. A dívida está liquidada, Richard. A folha está limpa. Richard abriu caminho pela multidão atordoada, o seu rosto pálido e a suar. Valente, por favor, leva a propriedade Belmont. Leva as rotas de navegação do lado leste. Não podes levar a Paige. Ela acabou de casar. O escândalo. Dante virou lentamente a cabeça para olhar para Richard. Um silêncio oco e aterrador esticou-se entre eles. Eu disse que queria a noiva? Richard piscou, a confusão momentaneamente a superar o seu terror. Olhou para Paige, depois seguiu o olhar de Dante de volta para Sloane. A compreensão inundou o rosto de Richard, seguida rapidamente por algo que fez o estômago de Sloane revirar violentamente. Alívio! Sloane! Sussurrou Richard. A tensão esvaiu-se dos seus ombros. Ele não olhou para sua filha mais nova com pena ou medo. Olhou para ela como uma folha de cálculo que finalmente se equilibrou. Não, disse Sloane, a sua voz a encontrar o seu volume. Ela afastou-se de Dante, abanando a cabeça. Não. Oh, pai, do que é que ele está a falar? Que dívida? Richard não a olhou nos olhos. Ele olhou para o chão. Sloane, por favor, faz o que o homem diz. A traição foi imediata e absoluta. Não deveria ter a surpreendido. Sloane passou 24 anos a aprender exatamente onde se classificava na hierarquia da família Hayes. No entanto, a pura velocidade com que o seu pai a atirou aos lobos roubou-lhe o fôlego. Vendeste-me? Ela perguntou, as palavras a arranharem-lhe a garganta. Não é vender, resmungou Richard, ainda a evitar o seu olhar, a torcer as mãos. É um arranjo para a família. Sloane, se eu não resolver isto, ele leva a empresa. Ele leva tudo. A família de Carter retira-se da fusão. Seremos arruinados. Então, arruína-nos, ela gritou, uma raiva súbita e desconhecida a arder-lhe no peito. Olhou para Paige. A sua linda e perfeita irmã agarrava o braço de Carter, lágrimas a escorrer pela sua maquilhagem impecável. Mas Paige não estava a avançar. Paige não estava a gritar para que parassem. Ela estava a esconder-se. Estavam todos perfeitamente bem com isso. Contanto que a música continuasse a tocar, contanto que o champanhe continuasse a fluir, eles ficariam felizes em vê-la ser arrastada para a escuridão. Sloane sentiu uma mão grande e quente a envolver-lhe o braço. Não foi brutal, mas o aperto era inquebrável. Vamos embora, disse Dante. Ela virou-se para ele, a raiva mascarando o seu terror por um fugaz segundo. Não vou a lado nenhum contigo. Sou um ser humano, não uma garantia. Dante olhou para ela, o rosto uma máscara de pedra. Mas algo mudou nos seus olhos. Um lampejo de diversão sombria. Vais sair por aquelas portas comigo, Sloane. A única variável é se o fazes por tua própria vontade ou levada nos meus ombros à frente do governador. Escolhe. Ele sabia o nome dela. Ele sabia exatamente quem estava na sala. Isto não foi uma apreensão aleatória de bens. Foi direcionado. Sloane olhou para o seu pai uma última vez. Richard já se estava a virar de volta para a multidão, levantando as mãos, colando um sorriso fraco e trêmulo no rosto, enquanto tentava conduzir os músicos de volta aos seus lugares. A transação tinha terminado. Ela já tinha partido na mente dele. A luta esvaiu-se dela, substituída por um cinismo frio e oco. Se era tudo o que ela significava para eles, não havia nada para lutar aqui. Larga o meu braço, ela disse baixinho. Dante largou-a instantaneamente. Ele gesticulou em direção à porta. Sloane manteve o queixo alto. Não olhou para Paige. Não olhou para os convidados que sussurravam por detrás das mãos. Caminhou pelo centro do salão de baile, o seu horrível vestido verde espuma do mar a farfalhar contra o chão. Dante caminhou um passo atrás dela, os seus homens a formarem uma linha para formar uma parede protetora e impenetrável à volta deles.
As pesadas portas de mogno fecharam-se atrás deles, abafando a explosão súbita de conversa caótica do salão de baile. O ar de novembro atingiu-a como um golpe físico quando saíram do Hotel Belmont para o pavimento úmido. Uma frota de SUVs pretos elegantes estava a trabalhar no Lancil, o seu escape a formar nuvens brancas nas luzes da rua. Um dos homens de Dante abriu a porta traseira do veículo principal. Dante gesticulou para ela entrar. Sloan deslizou para o interior de couro. Cheirava a colônia cara e ozono. Dante deslizou ao lado dela, preenchendo o espaço, sugando o oxigênio do ar. A porta fechou-se, selando-os numa bolha silenciosa e blindada. O comboio afastou-se do Lancil, suavemente. Sloan olhou pela janela com vidros fumados, observando a fachada brilhante do Belmont a desaparecer na noite. As suas mãos tremiam tão violentamente que teve de as juntar no colo. A realidade do que acabara de acontecer estava a cair sobre ela. Estava num carro com o chefe do sindicato mais implacável da cidade. Ela pertencia-lhe agora. Por que eu? Ela perguntou. O silêncio no carro era demasiado pesado, demasiado espesso. Ela precisava de o romper. Dante olhava pela janela oposta. Ele não virou a cabeça quando respondeu. Porque o teu pai valoriza mais a sua reputação do que o seu sangue, disse Dante baixinho, a sua voz grave a vibrar no espaço confinado. E por que despreza homens que deitam fora coisas cujo valor não compreendem? Ele finalmente virou-se para olhar para ela. As luzes da rua cintilavam no seu rosto, iluminando os ângulos agudos e os olhos cinzentos e frios. Acabaste de interpretar a filha esquecida, Sloan. A partir de hoje, não pertences à família Reis. Ele recostou-se no assento de couro, as sombras a engolirem a sua expressão. Tu pertences-me. A viagem durou pouco mais de 1 hora, mas o silêncio dentro do SUV blindado fez com que se estendesse numa eternidade silenciosa. Sloan observou o horizonte brilhante da cidade, a recuar no espelho lateral, substituído gradualmente pelos trechos de escuridão total da autoestrada do norte e, finalmente, pelas estradas sinuosas densas das colinas. A transição do mundo cintilante e artificial do Hotel Belmont para a escuridão absoluta do campo parecia a travessia do rio Estige. Tinha deixado a terra dos vivos, ou pelo menos a terra dos confortavelmente ignorantes. Dante não falou. Passou a viagem a percorrer um tablet, o rosto banhado pela sua fria luz azul. Não ofereceu garantias, não emitiu ameaças. A sua indiferença era mais aterradora do que uma arma. Comunicava o quão pouco esforço era necessário para controlar a sua vida. O comboio abrandou, os pneus a esmagar uma transição de cascalho. Sloan aproximou-se do vidro fumado. Portões pesados de aço materializaram-se da escuridão, iluminados por potentes holofotes de alta luminosidade. Não havia brasão ornamentado, nem floreados de ferro forjado para anunciar riqueza. Parecia a entrada de uma instalação militar privada. 2 homens em equipamento tático escuro saíram de uma casa de guarda reforçada. Não acenaram aos veículos para passarem com familiaridade preguiçosa. Realizaram uma varredura sistemática, espelhos em postes deslizando sob o chassis, lanternas pesadas cortando o interior da cabine do condutor. Só quando o guarda principal bateu 2 vezes no capô é que os portões de aço maciços deslizaram para abrir em trilhos silenciosos. A propriedade em si ficava no final de uma longa e sinuosa entrada ladeada por pinheiros de crescimento antigo. Era uma estrutura brutalista espalhada de betão, madeira escura e painéis maciços de vidro reforçado. Não parecia uma casa, parecia uma fortaleza a fingir ser uma maravilha arquitetônica moderna. O SUV parou sob um alpendre profundo em balanço. A porta de Dante abriu-se antes mesmo de ele pegar na maçaneta. Ele saiu e virou-se, à espera. Ele não ofereceu a mão. Sloan apreciou isso. Ela não queria a sua cortesia. Ela queria os seus rolamentos. Deslizou pelo assento de couro e pisou a entrada de ardósia. O frio de novembro mordeu-lhe instantaneamente os ombros nus. Cruzou os braços sobre o peito, a seda verde espuma do mar do seu vestido de madrinha, parecendo absurdamente fina e totalmente fora de lugar contra a eficiência militar austera do seu ambiente. Dentro, disse Dante. A primeira palavra que ele disse desde que saíram da cidade.
Sloan seguiu-o pelas pesadas portas da frente. O interior era cavernoso, minimalista e profundamente pouco acolhedor. Os pisos eram de pedra escura polida, que ecoava a cada passo. As paredes estavam na sua maioria nuas, exceto por algumas grandes pinturas abstratas, que pareciam mais pinceladas violentas do que arte. Antes que pudesse processar o layout, um rosnado baixo e trovejante vibrou pela entrada. Sloan congelou. Das sombras do corredor adjacente, um enorme pastor alemão entrou na luz. Não era um animal de estimação de família. Tinha a constituição magra e musculada de um cão de linhagem de trabalho, costas retas, peito profundo e olhos completamente desprovidos de brincadeira. O seu pelo preto e castanho eriçou-se ligeiramente. Não latiu. Ficou perfeitamente imóvel, os seus olhos fixos em Sloan, avaliando-a como uma variável de ameaça em vez de uma convidada. O cão moveu-se com um silêncio predatório, a fechar a distância até estar a 1,50 m de distância. Parou, baixando ligeiramente o peso numa postura tensa e enrolada, pronto para atacar. O pânico irrompeu na garganta de Sloan, mas ela forçou-se a permanecer completamente imóvel. Correr. Correr desencadearia um instinto de presa. Ela sabia isso. Dante não levantou a voz. Ele nem sequer olhou totalmente para o animal. Ele simplesmente levantou a mão direita, mantendo os dedos planos, e fez um único movimento brusco para baixo. Baixo. O comando foi dito em alemão. Baixo e absoluto. Platz. O pastor baixou imediatamente. Os seus cotovelos bateram no chão de pedra sem hesitação, o queixo pousado plano sobre as patas. A agressão não saiu dos seus olhos, mas o seu corpo estava totalmente subjugado à autoridade silenciosa de Dante. O nível de treino foi impecável, falando de milhares de horas de condicionamento tático especializado. O nome dele é Atlas, disse Dante, passando pelo cão, sem lhe dar um segundo olhar. Ele foi treinado para deter intrusos. Se tentares sair do perímetro da casa à noite sem mim, ele vai parar-te. Não será gentil, percebes? Alto e claro, Sloan conseguiu dizer, a voz tensa. Dante assentiu uma vez. O teu quarto fica lá em cima, segunda porta à esquerda. Ninguém te vai incomodar. Dorme um pouco. Ele virou-se e desceu um longo corredor, desaparecendo nas sombras. O cão permaneceu no chão, os seus olhos escuros a observar cada respiração de Sloan. Ela não esperou. Virou-se e subiu a escada flutuante de vidro e aço, as pernas a tremer de adrenalina e exaustão. Encontrou a segunda porta à esquerda e empurrou-a. O quarto era vasto e impessoal. Uma cama king-size dominava o centro, coberta com lençóis cinzentos escuros. As janelas do chão ao teto davam para uma paisagem extensa e escura. Não havia barras nas janelas, mas ela sabia que estava tão presa ali como se estivesse numa cela. Sloan entrou na casa de banho adjacente. Olhou para si mesma no espelho largo e iluminado. O seu elaborado penteado estava a desmoronar-se, os alfinetes a cravarem-lhe o couro cabeludo. A sua máscara tinha se borrado ligeiramente, e a sua pele pálida parecia doentia contra o tecido horrível verde do seu vestido. Ela desmontou sistematicamente a sua aparência. Tirou os alfinetes do cabelo, deixando as pesadas mechas castanhas caírem sobre os ombros. Alcançou as costas e destravou o vestido de madrinha, deixando a prenda cara e restritiva puxar aos seus pés no chão de azulejos aquecidos. Havia um pesado roupão de terrycloth pendurado na porta. Envolveu-se nele, amarrando o cinto firmemente à volta da cintura. Voltou para o quarto, ignorando a cama enorme, e sentou-se na beira de uma poltrona de couro perto da janela. Olhou para a escuridão. Ela não chorou. As lágrimas simplesmente não estavam lá. Em vez disso, um cinismo frio e pesado instalou-se nos seus ossos. O seu pai tinha-a trocado para equilibrar um livro-razão. Era uma linha de itens riscada a tinta vermelha. Puxou os joelhos para o peito. Estava completamente sozinha, guardada por homens com armas e um cão criado para a violência, possuída por um homem que governava o submundo da cidade. E ainda assim, ao fechar os olhos, o pensamento mais sombrio e aterrador esgueirou-se para o fundo da sua mente. Não acho que sinto falta da minha família. Sloan acordou com um grito agudo, o coração a bater contra as costelas.
Por 3 segundos aterrorizantes, ela não sabia onde estava. O teto era de betão, as paredes eram vidro expansivo e a cama debaixo dela era inteiramente demasiado grande. Então, a memória do casamento, do salão de baile frio e dos olhos glaciais de Dante Valente voltou como um peso físico a pressionar o seu peito. Ela sentou-se. A luz do sol entrava pelas enormes janelas, iluminando os grãos de pó a dançar no ar. O relógio na mesinha de cabeceira marcava 9h45 da manhã. A sua boca sabia champanhe velho e exaustão. Forçou-se a sair da cama, os músculos a protestar. A adrenalina da noite anterior tinha completamente desaparecido, deixando para trás uma dor profunda e pungente. Caminhou até ao grande closet, anexo ao quarto, esperando que estivesse vazio. Em vez disso, encontrou uma fila de roupas básicas neutras penduradas ordenadamente nas araras. Camisolas, t-shirts de algodão macio, jeans de ganga escuros. As etiquetas ainda estavam neles, e eram todos do seu tamanho exato. Não foi um gesto romântico. Foi logística assustadoramente eficiente. Alguém da organização de Dante tinha obtido as suas medidas e abastecido o quarto antes mesmo de ela ser levada do hotel. Escolheu uma camisola grossa de gola alta preta e um par de jeans. Pareciam armadura comparados com a seda frágil da noite passada. Sloan abriu a porta do quarto com cautela. O corredor estava vazio. A casa estava completamente silenciosa, desprovida do zumbido doméstico habitual de televisões, conversas ou pratos a tilintar. Parecia andar por um museu depois do horário. Desceu a escada flutuante, os pés descalços silenciosos na pedra fria. Seguiu o leve e rico aroma de café torrado escuro pela sala de estar cavernosa e entrou numa cozinha industrial elegante. Uma cafeteira de aço inoxidável estava na ilha de granito, ao lado de uma única caneca branca. Ao lado da caneca, havia um pedaço de papel dobrado. Sloan aproximou-se lentamente. Serviu o café. Estava quente e dolorosamente amargo. Exatamente o que ela precisava e pegou na nota. O meu escritório. Fim da asa leste. Não foi um pedido. Bebeu metade do café em 2 longos goles, deixando o calor dissipar a névoa persistente no seu cérebro. Depois saiu da cozinha, navegando pelos corredores austeros e ensolarados em direção à ala leste. Encontrou o escritório facilmente. As portas duplas de carvalho estavam entreabertas. Empurrou-as. Se o resto da casa era uma fortaleza, esta sala era o centro de comando. Não parecia o covil de um rúfia de rua. Parecia o escritório de um CEO da Fortune 500. 3 monitores enormes dominavam uma grande secretária de vidro, exibindo gráficos em mudança, software de rastreamento logístico e feeds de segurança ao vivo. Estantes cobriam as paredes cheias de volumes grossos sobre direito comercial internacional, logística marítima e estruturação fiscal corporativa. Dante estava sentado atrás da secretária. Usava uma camisa branca impecável, as mangas arregaçadas até aos antebraços, revelando antebraços musculosos e ligeiramente salpicados de pelo escuro. Estava a falar baixinho num headset, os olhos a rastrear dados no monitor central. Olhou para cima quando Sloan entrou, levantou um único dedo e terminou a sua frase. Rotear os contentores através do porto secundário em Nova Jersey. Paga aos representantes do sindicato a sua taxa de penalidade, mas certifica-te de que a carga não é sinalizada. Sim, feito. Ele bateu num botão no teclado e retirou o headset, atirando-o para a secretária. Recostou-se na cadeira, estudando-a. Os olhos cinzentos eram tão planos e avaliativos à luz da manhã como tinham sido nas sombras do salão de baile. Senta-te, disse ele, gesticulando para uma das cadeiras de couro em frente à sua secretária. Sloan avançou, mantendo a coluna rígida. Sentou-se, apertando a sua caneca de café com ambas as mãos para as impedir de tremer. Esta é a parte em que me descreves os meus deveres como refém? Dante não sorriu, mas um músculo vibrou na sua mandíbula. Não és refém. Reféns têm exigências de resgate. Ninguém está a pagar para te ter de volta. As palavras eram brutalmente honestas. Elas picavam, um forte golpe de realidade. Mas Sloan recusou-se a deixar que ele visse o seu sobressalto.
Então o que sou eu? Um troféu para humilhar o meu pai? Humilhar o teu pai é um subproduto. Não é o objetivo. Dante inclinou-se para a frente, abrindo uma pasta pesada encadernada em couro na sua secretária. Virou-a e desliza-a sobre a superfície de vidro em direção a ela. Leia. Sloan olhou para a pasta. Hesitou por um segundo antes de estender a mão. Abriu a capa. Dentro estavam cópias de livros-razão corporativos, manifestos de carga e registros de transferência bancária. Levou-lhe apenas alguns segundos para reconhecer o papel timbrado. Hayes Logistics, a empresa do seu pai, a empresa que tinha financiado o casamento do Hotel Belmont, o vestido de seda personalizado, a trava de diamante da gravata. Folheou as páginas. As colunas de números eram densas, mas ela tinha passado 4 anos a arquivar registros municipais e a auditar arquivos da cidade. Sabia ler uma folha de cálculo. Não percebo, disse ela, a testa franzida. Estes são manifestos de carga, principalmente maquinaria agrícola e equipamentos de recuperação industrial vindos da Europa Oriental. É aborrecido, mas é legal. Olha para os números de roteamento nas páginas secundárias, instruiu Dante, a sua voz baixa e desprovida de inflexão. Olha para as empresas subsidiárias que tratam da entrega final. Sloan virou a página. Traçou o seu dedo pela lista de subsidiárias, a sua respiração presa na garganta. Apex Archival Solutions. Isso é? Ela olhou para Dante, o sangue a escorrer-lhe do rosto. Isso é uma empresa de fachada. Não existe. Existe em papel, corrigiu Dante suavemente. Existe inteiramente com o propósito de receber carga não documentada, especificamente armas não taxadas e produtos farmacêuticos ilícitos, contornando a alfândega sob o pretexto de peças de maquinaria pesada e lavagem dos lucros. Sloan olhou para os documentos, uma realização doentia a florescer no seu estômago. O meu pai estava a usar a sua empresa para contrabandear para o sindicato. Por causa de mim. Esclareceu Dante. Sim, era um arranjo lucrativo. Os portos são fortemente monitorizados, mas equipamento agrícola pesado requer uma enorme quantidade de logística especializada para mover. É a cobertura perfeita. As caixas são demasiado grandes. Os raios-x são complicados. E a papelada é um pesadelo. O teu pai forneceu a infraestrutura. Então por que é que invadiste o casamento se ele te estava a fazer dinheiro? Porque Richard ficou ganancioso, disse Dante, a sua voz a endurecer ligeiramente. Há 3 meses, uma remessa desapareceu. Ele alegou que a alfândega a apreendeu. Mandem os meus homens auditar os portos. A alfândega não apreendeu nada. O teu pai vendeu a minha carga a uma outfit rival em Chicago, embolsou o dinheiro e tentou falsificar os livros para esconder a perda. Ele achou que eu não notaria um déficit de 3 milhões de dólares enterrado em peças de trator. Sloan sentiu uma onda aguda de náusea. O seu pai não era apenas um empresário corrupto, era um idiota a brincar com homens violentos. Então, ele devia-te 3 milhões de dólares? Não, disse Dante. Ele estendeu a mão sobre a secretária e apontou para um documento específico perto do fundo da pasta. Lê os papéis de incorporação da empresa de fachada, Apex Archival Solutions. Sloan virou-se para o fundo. Ela varreu a densa jargão legal, procurando os executivos da empresa. Quando encontrou a linha que detalhava o diretor executivo e único acionista principal, a sala pareceu inclinar-se violentamente sobre o seu eixo. Ali, impresso em tinta forte e inegável, estava o seu nome. Sloan Hayes. Debaixo dele, havia uma assinatura. Era forjada, mas era uma falsificação magistral. Parecia exatamente com a forma como ela assinava os seus cheques. O ar foi sugado dos seus pulmões. A caneca de café nas suas mãos chocalhou contra a secretária de vidro enquanto ela a pousava. Ele pôs em meu nome, ela sussurrou, as palavras a arranharem-lhe a garganta. Ele não me devia apenas dinheiro, Sloan, disse Dante, o seu olhar fixo no seu rosto, observando-a a processar a traição. Quando as autoridades federais inevitavelmente descobrissem a carga desaparecida e começassem a investigar as discrepâncias fiscais, o rastro não levaria a Richard Hayes. Ele contorná-lo-ia completamente.
O rasto de papel foi projetado para levar diretamente a ti. Sloan não conseguia falar. Olhou para sua própria assinatura forjada. O seu pai não a tinha apenas vendido a um chefe da máfia para salvar a sua empresa. Ele tinha-a enquadrado ativamente por crimes federais para se salvar da prisão. Tinha construído uma escotilha, empurrado-a para ela e mantido a mão na alavanca. Os federais têm estado a construir um caso rico há 6 meses, continuou Dante suavemente. Eles iam invadir o teu apartamento na segunda-feira. Serias indiciada por contrabando internacional, evasão fiscal e fraude eletrônica. Com as provas que o teu pai plantou meticulosamente, enfrentarias 20 anos numa penitenciária federal. Mínimo. Sloan levantou lentamente os olhos da pasta. O cinismo que a tinha protegido na noite anterior rachou, estilhaçado pela pura e arrebatadora malevolência do seu próprio sangue. Por que é que me estás a mostrar isto? Ela perguntou, a sua voz perigosamente quieta. Se sou o bode expiatório, por que não deixar os federais levarem-me? Resolve o teu problema. O meu pai acaba por ir para a prisão ou continua a trabalhar para ti endividado? Dante fechou a pasta e puxou-a de volta pela secretária. Porque não acredito em desperdício, disse Dante. E não deixo que outros homens lidem com as minhas traições. O teu pai achou que podia roubar-me e oferecer a sua filha esquecida como um cordeiro sacrificial ao governo para cobrir os seus rastos. Ele achou que eu era um instrumento rombo. Dante inclinou-se para a frente, pousando as mãos planas na secretária. Ao levar-te à frente de 400 testemunhas, destruí publicamente a sua reputação. Ele está ligado a mim agora, aos olhos da elite da cidade. A fusão com a família Carter vai colapsar ao meio-dia de hoje. O seu estoque vai cair. E a acusação federal? Perguntou Sloan, a mente a correr, a lutar para acompanhar a violência em camadas da guerra corporativa. Tive os meus homens a limpar os servidores municipais às 3 da manhã. Transferimos a propriedade da empresa de fachada de volta para o teu pai. Os documentos forjados no teu apartamento foram removidos. Os olhos de Dante estreitaram-se ligeiramente. Estás limpa, Sloan. Tu pertences-me agora, mas estás fora do radar do governo. Sloan recostou-se na cadeira. A pura magnitude da manipulação era estonteante. Dante não a tinha raptado por desejo sombrio e súbito. Tinha executado uma aquisição corporativa hostil da sua vida para destruir o seu pai. Ela era uma peça de xadrez, mas pela primeira vez na vida, era uma peça que tinha sido protegida em vez de sacrificada. Então, Sloan, disse ela, uma risada seca e amarga a escapar-lhe dos lábios. Não sou uma refém, sou uma brecha fiscal. Dante não riu, mas as linhas duras à volta da sua boca suavizaram-se marginalmente. Tu és uma complicação que escolhi herdar. Como lidas com isso, depende de ti. O resto do dia foi uma aula magna de isolamento psicológico. Sloan não viu Dante novamente depois de sair do seu escritório. Estava livre para vaguear pelo interior da casa, mas rapidamente descobriu os parâmetros da sua liberdade. As portas da frente estavam trancadas por um teclado biométrico. As enormes portas de vidro que levavam ao terraço traseiro estavam igualmente seladas. Quando ela se encostou às janelas, olhando para os extensos e meticulosamente cuidados terrenos, viu homens a patrulhar em pares e viu Atlas. O pastor alemão patrulhava a linha perimetral com um foco aterrador e incansável. Ele nunca parecia parar de se mover, uma sombra escura a cortar a relva coberta de geada. Passou a tarde na biblioteca da propriedade. Era uma sala enorme, com cheiro a papel velho e polidor de madeira, claramente concebida para alguém que realmente lia em vez de alguém que comprava livros em jarda para estética. Encontrou uma secção sobre história municipal e enterrou-se nela, desesperada pelo conforto familiar de factos de arquivo para afogar o barulho na sua cabeça. O seu pai tinha-a enquadrado. Leu um parágrafo sobre as leis de zoneamento dos anos 1920, 4 vezes sem reter uma única palavra. Sempre soube que a sua família era tóxica. Sabia que Paige era egocêntrica e Richard implacável, mas enquadrá-la por um crime federal. 20 anos de prisão, a raiva pura e incandescente finalmente começou a queimar o entorpecimento. Ela não queria mais chorar.
Queria queimar a Hayes Logistics até ao chão. Às 19 horas, bateu-se suavemente à porta da biblioteca. Uma mulher mais velha com cabelo grisalho, preso num coque severo, entrou na sala. Usava um vestido cinzento simples e sapatos sensatos. "O jantar está servido na sala de jantar formal, senhorita Hayes", disse a mulher. O seu sotaque era espesso, do leste europeu. Ela não sorriu. "Apenas Sloan, por favor", respondeu ela, fechando o livro. A mulher deu um aceno curto. "O senhor Valente está à espera." Sloan levantou-se, alisando a frente da sua camisola de gola alta preta. Ela não ia encolher-se. Era uma cativa, sim, mas Dante tinha mostrado a sua mão. Ele precisava que ela fosse a encarnação viva do fracasso do seu pai. Ela tinha valor. Seguiu a empregada pelos longos corredores até a sala de jantar. Era um espaço longo e estreito, dominado por uma mesa maciça de nogueira de borda crua que podia facilmente acomodar 20 pessoas. Apenas 2 lugares estavam arranjados, um na cabeceira da mesa e outro imediatamente à direita. Dante já estava sentado à cabeceira. Tinha tirado o casaco e a gravata, mas ainda usava a camisa branca, o colarinho desabotoado. Parecia menos um CEO agora, e mais um homem que era perigoso de uma forma física e imediata. Ele não se levantou quando ela entrou, mas acenou para a cadeira ao seu lado. Sloan sentou-se. A proximidade era deliberada. Ele podia tê-la sentado na extremidade oposta da mesa maciça, mantendo uma distância fria. Sentá-la logo ao seu lado forçou uma intimidade que fez o ar parecer espesso. Um empregado apareceu silenciosamente, colocando taças de risoto escuro e rico à frente deles, seguidas por pesados copos de cristal de vinho tinto. Dante pegou no seu garfo. Ele não esperou por formalidades. Sloan não tocou na sua comida. Olhou para ele. De perto, a cicatriz através da sua sobrancelha era mais proeminente. Parecia antiga, um testemunho irregular de um passado violento que precedia o seu tempo em salas de reunião e fatos feitos à medida. "Planeias deixar de comer como forma de protesto?" perguntou Dante, sem tirar os olhos do prato. "É completamente ineficaz. Não estou a protestar", disse Sloan. A sua voz era firme. "Estou a tentar descobrir a logística da minha nova vida. Se não sou refém e não vou para a prisão, o que é que se supõe que eu faça aqui o dia todo? Ler sobre leis de zoneamento enquanto o teu cão de ataque patrulha o pátio." Dante tomou um gole lento do seu vinho. Finalmente virou a cabeça para olhar. O cinzento glacial dos seus olhos apanhou a luz fraca do lustre da sala de jantar. "Vais desenredar a confusão que o teu pai fez", disse Dante. Sloan piscou. "Desculpe. Richard Hayes é um homem descuidado", disse Dante, pousando o copo. "Ele não se limitou a falsificar os livros da Apex Shell Company. Quando os meus auditores começaram a investigar hoje, encontraram irregularidades em toda a sua rede logística. Ele tem andado a roubar os sindicatos, a declarar incorretamente o tonelagem nos barcos e a subornar os funcionários municipais errados. Ele é um passivo. E o que é que isso tem a ver comigo? Tu passaste 4 anos a trabalhar nos arquivos da cidade", disse Dante, sabendo o seu currículo. "Claro que sim. Tu entendes de rotas municipais, variações fiscais e relatórios logísticos melhor do que qualquer um na minha organização. Sabes como a cidade rastreia a sua carga." Sloan olhou para ele, genuinamente atordoada. "Rapta-me para fazer a tua contabilidade?" Lampejo de diversão genuína cruzou o rosto de Dante, alterando completamente os seus traços duros por um breve segundo. "Levei-te para o teu pai, mas mantenho-te porque possuis um conjunto de competências altamente específicas que atualmente necessito. Preciso de alguém para reconstruir a rede logística de dentro para fora. Alguém que saiba onde Richard enterrou os corpos, por assim dizer." "Por que é que eu te ajudaria?" exigiu Sloan, recostando-se na cadeira. "Tu és um criminoso. Tu diriges um sindicato. Tu extorques, contrabandas e ameaças pessoas. Por que é que aplicaria as minhas competências para fazer o teu cartel funcionar mais eficientemente?" Dante não levantou a voz, mas a intensidade súbita no seu olhar prendeu-a ao encosto da cadeira. "Porque a alternativa é ver o império da família Hayes e centenas de trabalhadores portuários e motoristas inocentes que dependem dele colapsar sob acusações federais
e violência gangue, disse Dante baixinho, aproximando-se dela. Eu sou um criminoso, Sloan. Não finjo o contrário. Opero na escuridão porque a luz está cheia de hipócritas como teu pai. Ele apontou um dedo para ela. O teu pai usa smoking e aperta a mão do governador enquanto enquadra sua própria filha para salvar a pele. Eu dirijo uma organização que depende de lealdade, precisão e responsabilidade absoluta. Eu não traio os meus próprios. As palavras atingiram-a como um golpe físico. A pura e retorcida lógica era inegável. Dante Valente era um homem violento, um homem perigoso, mas não era um hipócrita. Lidava com verdades brutais. A sua família lidava com belas mentiras. Queres que eu audite o homem que me vendeu? Disse Sloan lentamente, o conceito a enraizar-se na sua mente. Quero que desmanteles as suas redes de segurança, corrigiu Dante. Quero que encontres todas as contas ocultas, todos os manifestos falsificados, todos os subornos. Vais mapear tudo para mim, e quando acabares, Richard Hayes não terá nada para alavancar. Ele estará inteiramente à minha mercê. Sloan olhou para sua comida intocada, depois de volta para Dante. Pela primeira vez desde que as portas de mogno do salão de baile tinham batido ao abrir, ela não se sentiu como uma vítima. Sentiu-se perigosa, pegou no seu garfo, deu uma dentada lenta e deliberada no risoto. Estava excepcional. Engoliu, encontrou os olhos cinzentos e frios de Dante e ofereceu-lhe um sorriso cínico e humilhante. Preciso de mais 2 monitores nesse escritório, disse Sloan. E acesso à internet municipal segura. Dante observou-a por um longo e silencioso momento. A tensão na sala não dissipou. Mudou, transformando-se do peso pesado da cativeiro para a eletricidade crepitante de uma parceria perigosa. Feito, disse Dante. Levantou o seu copo de vinho em direção a ela num brinde silencioso. Sloan pegou no seu próprio copo. O cristal tilintou suavemente quando se encontraram no espaço entre eles. Um pacto feito na escuridão, forjado nas cinzas da traição de uma família. A ala leste tornou-se o seu santuário. Durante as 3 semanas seguintes, a enorme secretária de vidro foi uma zona de guerra de códigos de roteamento municipal, livros-razão de empresas de fachada offshore e café frio. Dante cumpriu a sua palavra. Na manhã seguinte ao jantar deles, 2 monitores adicionais de alta resolução foram instalados na secretária. Ao meio-dia, ela tinha um uplink seguro e encriptado para a internet municipal da cidade. Ela não perguntou como ele contornou os firewalls do governo. Ela não queria saber. Sloan trabalhou com um desapego metódico e frio. A dor da traição do seu pai tinha se queimado, deixando um foco nítido e cristalino. Ela não estava apenas a auditar a Hayes Logistics, estava a realizar uma autópsia num paciente vivo. Rastrou as discrepâncias. Richard era descuidado. Usou uma técnica rudimentar de espelhamento, canalizando taxas sindicais legítimas para um fundo secreto através de uma subsidiária de transporte fictícia de Delaware. Ele estava a faturar a cidade 2 vezes pela remoção de lixo municipal nos portos, a encher os pesos de carga com sucata metálica e a roubar a diferença para subornar um inspetor de estado. Cada mentira que ele contou, cada canto que ele cortou, Sloan encontrou. Ela destacou-o a vermelho na folha de cálculo principal que estava a construir para Dante. Ela não estava completamente sozinha no escritório. Atlas, o enorme pastor alemão, tinha se instalado permanentemente debaixo da secretária de vidro. Começou no 3º dia. Sloan estava a olhar para uma variação fiscal particularmente complicada às 6 horas, esfregando as têmporas quando o cão cutucou a porta com o seu focinho pesado. Ele não procurou afeto. Entrou na sala com o seu habitual silêncio predatório, fez uma varredura visual dos cantos e depois circulou 2 vezes antes de largar o seu corpo de 35 quilos diretamente sobre os seus pés. Sloan congelou, lembrando-se da agressão enrolada do seu primeiro encontro, mas Atlas apenas soltou um longo e pesado suspiro e fechou os olhos. A partir daí, ele tornou-se uma presença. Ele forneceu um peso físico aterrado que aprendia a realidade quando os números se misturavam. Ela aprendeu os seus sinais subtis. Um rosnado baixo e mal audível no seu peito significava que alguém estava a caminhar pelo corredor. Um espasmo da sua orelha direita
significava que Dante se estava a aproximar. Dante era uma presença constante e sombria. Ele não pairava, mas observava. Ficava junto às janelas do chão ao teto, um copo de uísque âmbar escuro na mão, a ouvir a chuva a bater no vidro enquanto ela digitava. As suas conversas eram breves, cortadas e inteiramente transacionais. Ela moveu 300,000 através de uma conta Cayman na terça-feira, disse Sloan uma noite, sem tirar os olhos do monitor central. É um movimento de pânico. Ele sabe que alguém está dentro do sistema. Ele está a tentar liquidar os ativos líquidos antes que sejam congelados. Dante aproximou-se. Ficou atrás dela. Estava perto o suficiente para ela sentir o calor a irradiar do seu corpo, cheirando a mistura familiar de bergamota e óleo de arma. Ele inclinou-se, apoiando uma mão na secretária, o rosto a centímetros do dela, enquanto lia o ecrã. "Podes interceptar a transferência?" perguntou ele. A sua voz era um murmúrio baixo ao seu ouvido. "Já o fiz", respondeu Sloan, os seus dedos voando pelo teclado. "Roteei-a através de uma empresa holding que possuis no Panamá. Os fundos vão saltar num padrão de espera por 48 horas e depois depositar no teu livro razão principal do sindicato. A conta de Richard mostrará um código de erro do sistema." Dante ficou em silêncio por um longo momento. Sloan parou de digitar. Virou ligeiramente a cabeça. Os seus olhos cinzentos estavam fixos no seu perfil. O olhar plano e morto tinha desaparecido. Foi substituído por algo aguçado, avaliador e profundamente perigoso. Era o olhar de um homem que esperava uma prostituta e descobriu uma rainha. "Tu és implacável, Sloan", disse ele baixinho. "Tive um bom professor", ela respondeu, mantendo o seu olhar. "O meu pai ensinou-me que o sangue não importa, apenas o resultado final." A mandíbula de Dante apertou-se. Ele estendeu a mão, os nós dos seus dedos a roçar a pele do seu pescoço, logo abaixo da orelha. O toque era elétrico, um forte contraste com o ambiente estéril de dados e ecrãs. "Eu não sou o teu pai", disse Dante, a sua voz a cair uma oitava. "E tu já não pertences a ele." Ele afastou a mão, endireitando-se. "Termina o roteamento. Amanhã vamos trazê-lo." Sloan virou-se de volta para os monitores, o coração a bater um ritmo frenético contra as suas costelas. Premia a tecla de execução. A transferência foi concluída. Richard Hayes estava oficialmente falido. Choveu na manhã seguinte, um frio a cortar, que transformou os extensos jardins da propriedade numa terra devastada, cinzenta e escorregadia. Sloan sentou-se à secretária de vidro. A folha de cálculo principal estava aberta no monitor central. Era uma obra-prima de destruição financeira. 1000 linhas de dados detalhando exatamente como um titã da indústria tinha canibalizado seu próprio império. As pesadas portas de carvalho do escritório abriram-se. 2 dos homens de Dante entraram. Eram enormes. Usavam fatos feitos à medida que mal disfarçavam os coletes táticos por baixo. Entre eles estava Richard Hayes. Sloan sentiu um breve pico de adrenalina, mas desapareceu instantaneamente, substituído por um profundo e oco desprezo. O seu pai parecia um fantasma. Tinha envelhecido 10 anos em 3 semanas. O seu fato personalizado pendia solto no seu corpo. O patriarca arrogante e estrondoso que tinha orquestrado um casamento da alta sociedade e vendido a sua filha por uma brecha fiscal tinha desaparecido. Parecia frenético, parecia pequeno. Dante entrou atrás deles. Não usava fato hoje. Usava uma camisola de combate preta e calças de carga escuras. Parecia exatamente o que era, um senhor da guerra na sua própria fortaleza. Dante gesticulou para os 2 guardas. Eles recuaram, deixando Richard de pé no centro da sala. Atlas, a dormir debaixo da secretária, soltou um rosnado baixo e vibrante. Sloan deu uma leve palmada com o calcanhar nas costelas do cão, um comando silencioso. O rosnado cessou, mas Atlas permaneceu rígido, os seus olhos escuros fixos em Richard. Richard olhou à volta do escritório, os seus olhos finalmente pousando em Sloan. O alívio inundou o seu rosto pálido. Foi uma expressão doentia e manipuladora. "Sloan", Richard respirou, dando um passo em frente. "Graças a Deus. Estive a tentar descobrir para onde ele te levou. A polícia,
Não podia ir à polícia. A fusão colapsou. A família de Carter recuou. A imprensa está a cercar. Tem sido um pesadelo. Ele estendeu as mãos, palmas para cima, a desempenhar o papel do pai desesperado. Estás magoada? Ele tocou em ti? Podemos resolver isto. Tenho um avião à espera em Tetboro. Podemos sair do país hoje. Sloan não se moveu. Recostou-se na cadeira ergonômica de couro, entrelaçando os dedos no colo. Deixou o silêncio esticar-se, deixando-o afogar-se nele. Um avião, repetiu Sloan, a sua voz morta. Financiado por qual conta, Richard? A conta Cayman que interceptei ontem, ou o fundo secreto de Delaware que esvaziei na terça-feira? Richard congelou. As suas mãos caíram para os lados. A máscara de preocupação paternal rachou, revelando a crua e frenética cálculo por baixo. Do que é que estás a falar? Sloan bateu na barra de espaço do seu teclado. O enorme monitor montado na parede atrás dela acendeu-se, espelhando o seu ecrã central. A folha de cálculo iluminou a sala escura. Demorei exatamente 3 semanas a desmantelar a tua vida, disse Sloan, a sua voz a ecoar nas paredes de betão. Deixaste um rastro de papel de 1 quilômetro de largura. Os subornos aos inspetores estatais, as remessas fantasma de maquinaria agrícola, as propinas sindicais. Levantou-se. Não usava um vestido de madrinha hoje. Usava um blazer preto feito à medida e jeans escuros. Parecia que pertencia a esta sala. Pensavas que eras um gênio? Continuou ela, caminhando lentamente à volta da borda da secretária de vidro. Pensavas que podias roubar a um sindicato, enquadrar a tua filha mais nova por extorsão federal e sair com a tua reputação intacta. A boca de Richard abriu e fechou. Nenhum som a sair. Ele olhou para o ecrã, reconhecendo as colunas condenatórias da sua própria traição financeira. Virou-se para Dante. Valente, por favor. Ela não sabe o que está a olhar. Ela é só uma empregada. Ela é a arquiteta da tua ruína, corrigiu Dante suavemente. Aproximou-se de Sloan, parando logo atrás do seu ombro direito. A proximidade física era uma demonstração deliberada de força, uma frente unificada. Cada dólar que roubaste de mim foi recuperado. Cada contrato ilícito que tinhas foi anulado. Não tens ativos líquidos. As tuas propriedades estão altamente alavancadas e os bancos vão chamar os empréstimos às 17 horas de hoje. Não podes fazer isto, gritou Richard, a voz a rachar, o pânico finalmente a romper. Eu construí a Hayes Logistics do zero. É a minha vida. Vou para os federais. Vou testemunhar contra ti, Valente. Vou queimar todo o teu sindicato até ao chão. Dante nem sequer pestanejou. Tirou do bolso um envelope grosso de manila selado e atirou-o para a secretária. Aterrou com um baque pesado e definitivo. Esse envelope contém os papéis de incorporação forjada da Apex Archival Solutions, disse Dante baixinho. Os que assinaste com o nome da tua filha. Contém também as gravações de áudio não editadas de ti a subornar um funcionário da alfândega e uma declaração assinada do teu diretor financeiro que estava muito ansioso por cooperar com os meus homens ontem à noite. Richard olhou para o envelope como se fosse uma granada viva. Não vais para os federais, disse Dante, a sua voz a descer para um sussurro letal. Porque se entrares num edifício federal, esse envelope chega ao gabinete do procurador distrital 10 minutos depois. Não vais ter proteção de testemunhas, Richard. Vais ter uma sentença de 20 anos numa instalação de segurança máxima e vais carregar uma jaqueta que te rotula como um rato. Não sobreviverias à primeira semana. As pernas de Richard cederam. Desabou numa das cadeiras de couro para convidados, enterrando o rosto nas mãos. Eco duro e patético encheu a sala silenciosa. Sloan olhou para o homem que a tinha criado. Esperava sentir uma sensação de triunfo, uma onda de vindicação. Em vez disso, não sentiu absolutamente nada. O homem a chorar na cadeira era um estranho, um ser humano patético e oco que só se importava consigo mesmo. O que queres? Richard sussurrou através das mãos, totalmente quebrado. Sloan olhou para Dante. Dante deu-lhe um único e subtil aceno. A execução era dela para finalizar. Vais sair desta casa, disse Sloan. Vais voltar para a cidade. Vais pedir falência ao abrigo do capítulo 11 amanhã de manhã.
Vais entregar os ativos restantes da Hayes Logistics a uma empresa holding à escolha do Sr. Valente. Depois, tu e a Paige vão empacotar o que puderem caber num único carro e vão sair do estado. Richard baixou lentamente as mãos. Os seus olhos estavam vermelhos e injetados. Sair para onde? Não me importo, disse Sloan friamente. Mas se alguma vez puseres um pé nesta cidade, se alguma vez tentares contactar-me, ou se alguma vez disseres o nome Valente em voz alta, o envelope vai para o procurador. Estamos claros? Richard olhou para ela. Realmente, olhou para ela. Viu o cinzento frio e implacável nos seus olhos, um reflexo do homem que estava atrás dela. Engoliu em seco e deu um único aceno brusco. Guardas, disse Dante. Os dois homens enormes avançaram a arrastar Richard da cadeira pelas axilas. Não falaram. Simplesmente arrastaram-no para fora do escritório, as pesadas portas de carvalho a balançarem fechadas atrás deles. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sloan ficou perfeitamente imóvel por um longo tempo. Olhou para as portas de carvalho fechadas. O peso fantasma do seu passado, um peso que ela nem sequer percebia que carregava, de repente levantou-se dos seus ombros. Acabou. Ela estava livre. Sentiu um peso quente e pesado contra a perna. Atlas tinha saído de debaixo da secretária e pressionado a sua grande cabeça contra a sua coxa. Ela estendeu a mão, enfiando os dedos pelo pelo grosso e áspero atrás das suas orelhas. Fizeste bem, disse Dante. Sloan virou-se. Dante estava a observá-la. O senhor da guerra letal e comandatário de um momento atrás tinha desaparecido, substituído por um foco calmo e intenso. Deu um passo mais perto, entrando no seu espaço. Ele merecia pior, acrescentou Dante, a sua voz baixa. Teria metido uma bala na cabeça dele e enterrado-o na fundação se me tivesses pedido. A morte é demasiado fácil para homens como ele, respondeu Sloan, a sua voz firme. Deixa-o viver num apartamento barato em algum lugar em Ohio, a lembrar-se do que era ser importante. Essa é uma punição real. Um sorriso lento e sombrio curvou os lábios de Dante. Foi uma expressão rara e genuína que transformou o seu rosto, tornando-o deslumbrantemente bonito, de uma forma brutal e rústica. Tu és aterradora, Sloan. Adaptei-me, disse ela. Olhou para cima, encontrando os seus olhos glaciais. Ela não desviou o olhar. O medo que definira o seu primeiro encontro no salão de baile tinha completamente desaparecido. No seu lugar, estava uma forte atração magnética. Um reconhecimento. Então, disse Sloan, dando um pequeno passo em frente. O espaço entre eles evaporou-se. A dívida está liquidada. O livro Razão está limpo. O meu pai foi-se. Foi, concordou Dante baixinho. O que significa que não tenho influência sobre ti, e tu não tens influência sobre mim. Continuou, o queixo a erguer-se. Não sou refém. Não sou uma brecha fiscal. Não, concordou Dante. Então, por que ainda estou aqui? Dante não respondeu com palavras. Estendeu a mão, as suas grandes mãos a moldarem o seu rosto. As suas palmas eram ásperas, calejadas por anos de violência, mas o seu toque era incrivelmente preciso. Ele traçou a linha da sua mandíbula com os polegares. Por que pertences aqui? Disse ele, a sua voz a descer para um sussurro rouco. Pertences à escuridão comigo. Pertences a dirigir este império, a desmantelar os meus inimigos e a dormir na minha cama. Ele inclinou-se, a testa a repousar contra a dela, o seu hálito quente contra a sua pele. Eu disse-te na primeira noite minha. Não foi uma reivindicação de posse, Sloan. Foi um reconhecimento. Eu vi-te naquele salão de baile, a sufocar num mundo de sorrisos de plástico e homens fracos. Eu vi o que realmente eras. Sloan fechou os olhos. O cheiro a bergamota e chuva lavou-a. Tinha passado a vida inteira a tentar encolher-se, a tentar encaixar num molde que a sua família tinha construído para ela. Dante não tinha quebrado o molde. Tinha-lhe entregue um martelo e observado-a a esmagá-lo sozinha. Ela não queria uma vida normal. Não queria um emprego seguro e silencioso a arquivar registros para uma cidade que não se importava com ela. Queria o poder. Queria o perigo. Queria o homem que estava à sua frente. Sloan estendeu a mão,
os dedos a agarrarem a lã grossa do seu suéter de combate. Puxou-o para baixo. O beijo não foi gentil. Foi uma colisão. Foi faminto, desesperado e inteiramente consumidor. Dante gemeu, um som áspero e gutural, os braços a envolverem a sua cintura e a levantarem-na do chão, pressionando-a contra a borda da secretária de vidro. Ela embaraçou os dedos no seu cabelo escuro, beijando-o de volta com uma ferocidade que surpreendeu ambos. Foi uma libertação de 3 semanas de tensão, de medo, de raiva fria e calculista. Ele sabia uísque caro e poder absoluto. Quando finalmente se separaram, ambos estavam a respirar pesadamente. Dante manteve os braços a envolver a sua cintura, mantendo-a elevada contra a secretária, os seus olhos cinzentos a arderem nos dela. Ficas, ele comandou. Não foi uma ameaça. Foi um pedido disfarçado de ordem. Sloane olhou por cima do ombro dele para os monitores brilhantes, a folha de cálculo principal, o império que eles iam reconstruir juntos. Depois olhou para baixo para Atlas, que estava deitado pacientemente no chão, a esperá-los acabar. Olhou de volta para o chefe da máfia que a segurava. Um sorriso cínico e brilhante cruzou os seus lábios. Fico, disse Sloane, a sua voz, uma promessa suave e letal. Mas vou renegociar o meu contrato. Quero um escritório na esquina. Dante riu. Um som profundo e rico que encheu a sala de betão. Puxou-a de volta para outro beijo. Sloane Hayes estava morta. A filha esquecida desapareceu. Ela tinha saído da sombra de uma família corrupta e entrado voluntariamente nos braços do submundo. Ela não apenas sobreviveu ao chefe da máfia que a reivindicou. Ela ia governar ao lado dele. Sloane não apenas sobreviveu a Dante Valente. Tornou-se a arquiteta do seu império. De uma filha esquecida vendida para liquidar uma dívida. Ela virou o jogo, arruinou o pai que a traiu e reivindicou a coroa do submundo. A química, a traição e a justiça fria e dura fazem deste um romance de máfia que você não vai esquecer.